salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo, rapaziada, o vídeo desse domingão aqui no canal Ayrton Dicas, domingão dia 29 de setembro, se chegou agora se inscreva, deixa o like e vambora pra cima para mais um dia de tips, para mais um dia de investimentos, tá beleza? Passando aqui rapidinho aqui no jogo de hoje, hoje o dia começou tenso, hein? O Manchester City, eu não cheguei a entrar no Back City, mas peguei o head no over 2,5 logo cedinho no jogo do City. Quando o City abriu 1 a 0, eu não estava a favor do City. Aí ele pegou empate, eu entrei no over 2,5 e tive um head logo. Primeira entrada, primeiro head. Peguei a peguei a vitória da Inter de Milão. E peguei esse head aqui no Freiburg, perdendo praticamente pro último colocado. Ah, rapaz, Freiburg. E Freiburg tinha um bilhete primeiro logo cedo que não bateu. Ok? Consegui pegar a virada do Arsenal, peguei Beck e Galatasaray. Jogo do Bayern de Munique, não peguei nenhum dos gols. E peguei aqui a vitória do Liverpool, aqui eu quero entrar no over 2,5 no jogo do Bayern. Tá beleza? Então vamos embora lá, sem muitas delongas. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento das nossas parceiras Betano, com super bônus de R$1.000. E a Estrela Bet com super bônus, pagamento antecipado, show de bola. Tem QR Code do lado esquerdo da sua tela, meu parceiro. Então bora lá. Muitos jogos, então já vou começar aqui às 11 horas da manhã. Eu só vou começar a trabalhar nos jogos das 12h30 no jogo do Manchester United e Tottenham. De manhã eu vou ficar com as crianças ali e vamos fazer uma onda com as crianças, tá ok? Então vamos embora lá. Vamos pro jogo Brasileirão Betano, rodada 28. Jogo entre o Juventude e o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino em 11º colocado com 32 pontos. Tá 3 jogos sem vencer. Juventude em 12º colocado também com 32 pontos. Vem de uma vitória, 3 derrotas e um empate. Uma coisinha aqui, olha, vamos olhar aqui o último confronto entre eles. Red Bull Bragantino ganhou de 2 a 1. Mas vamos ver aqui um negócio interessante. O Juventude dentro de casa costuma fazer muitos bons jogos. Os últimos 5 jogos em casa ele venceu 4 e perdeu só 1. Ele venceu do Fluminense, perdeu para o Internacional, venceu o Corinthians, o Botafogo e o Juventude. E se abrirmos os últimos 10 aqui, ó, ele tava 4 jogos sem vencer, aí teve uma sequência de 3 vitórias, uma derrota e outra vitória. Mas como eu gosto de levar sempre, os últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota. Red Bull Bragantino fora de casa, os últimos 5 jogos só ganhou 1, são 3 derrotas consecutivas para o Atlético Mineiro, Criciúma, Flamengo, aí ganhou 1 do Corinthians e empatou com o Corinthians novamente. E se a gente pegar aqui, ó, os últimos 10 jogos, somente um jogo o Red Bull Bragantino ganhou do Corinthians. Odd tá pagando 2,45 para a Juventus e 3,10 para o Bragantino. Esse jogo às 11 horas da manhã, comando de campo do Juventude. E esse jogo quero trabalhar a favor do Juventude. Juventude costuma fazer excelentes jogos como mandante e o Bragantino joga muito mal jogando fora de casa. Então ao vivo dá para trabalhar, leia o Bragantino, claro, quando você vai trabalhar ao vivo, sempre através da leitura de jogo, ok? E então um Juventude com empate, quero trabalhar a favor do Juventude. Vamos para a Liga da Espanha às 11 horas, vai ter Atlético de Bilbao e Sevilha. Lembrando, se sair algum barulho aí, rapaziada, que tem umas estrinhas abertas aí, acaba fazendo um barulho. Bilbao em 6º colocado com 13 pontos, vem de 4 vitórias e uma derrota, 3 vitórias consecutivas. Vai enfrentar o Sevilha em 13º colocado com 8 pontos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O último confronto entre eles, Bilbao ganhou em casa de 2 a 0. Em casa que o Bilbao ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. E fora de casa o Sevilha tá 4 jogos que não vence. Ó, de 1,70 para o Atlético de Bilbao e 5,25 para o Sevilha. Às 11h15 da manhã na rodada 8 do Campeonato Espanhol. E a tip que eu vou deixar é Atlético de Bilbao para vencer. O famoso Beck Atlético de Bilbao. Vamos para a Premier League ao 12h30, que eu acho que é o jogo que eu vou iniciar os trabalhos. Manchester United e Tottenham ao 12h30. O Tottenham em 10º colocado com 7 pontos. Ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O United em 11º também com 7 pontos. Ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Se pegar aqui os últimos confrontos entre eles, o último 2 a 2, 2 a 0 para o Tottenham, 2 a 2. O que a gente pode ver que é jogos para gols. 2,38 para o United, 2,70 para o Tottenham. E para mim
Novamente um jogo para gols, um jogo para over 1,5 a partir de 1,70, um jogo para ambas as equipes marcam gols. Para mim, um jogo para gols entre Manchester United e Tottenham ao 12h30 na sexta rodada do campeonato inglês. Vamos para Itália Série A. Itália Série A às 3h45 na rodada 6 da Itália. Tem Napoli e Monza. O Napoli, que está em quinto colocado com 10 pontos, está a 5 jogos de invencibilidade. Não é 5, são 4, 3 vitórias e um empate. Vai jogar com Monza, que é o vice-lanterna do campeonato, ainda não venceu dos últimos 5 jogos. São 3 empates e 2 derrotas. 1,35, 1,40 para o Napoli e 8,50 para o Monza. E para mim é back Napoli. Napoli para vencer o Monza às 3h45 na sexta rodada do campeonato italiano. Meu parceiro, vamos agora pro Brasileirão Betano, rodada 28, jogos da tarde. E para iniciar às 4 horas da tarde vai ter Fortaleza e Cuiabá às 4 horas. Fortaleza, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, e vai enfrentar o Cuiabá, que é o vice-lanterna do campeonato. Está a 3 jogos sem vencer, dos últimos 5 só venceu um jogo. Fortaleza dentro de casa, geralmente muito forte, os últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu 1. Cuiabá fora de casa está a 5 jogos sem vencer, são 4 derrotas consecutivas. Aqui é um jogo que o mandante costuma se comportar muito bem e o visitante costuma se comportar muito mal fora dos seus domínios. E claro, além desses números, vem o conhecimento que a gente acompanha os times, e o Fortaleza é um time bem melhor que o time do Cuiabá. Então, para mim, é back Fortaleza diante do Cuiabá, o famoso Fortaleza para vencer às 4 horas na rodada 28 do Brasileirão Betano. Vamos agora para um clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. Um clássico que é tenso. Se não me falha a memória, esse jogo não é na casa do São Paulo, o jogo é em Brasília, se não me falha a memória, tá ok? São Paulo e Corinthians, último confronto entre eles. Ó, 2x2, 2x1, 2x1, 2x0, 2x1. Odd tá pagando no momento 2,40 para o São Paulo e 3,20 para o Corinthians. Mas vamos à classificação também, que é interessante. São Paulo em quinto colocado com 44 pontos, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O último jogo perdeu de 3-1 para o Internacional, mas aqui o São Paulo estava com um time de garotos. Corinthians ainda assim continua dentro da zona de rebaixamento, em 17º colocado com 28 pontos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Odd 2,40 para o São Paulo e 3,20 para o Corinthians. E aqui, para mim, é um jogo para ambas as equipes marcam gols. Por mais que as casas entendam que é um jogo muito under, eu entendo que é um jogo que possa bater o over e meio, que possa bater ambas marcas. Se eu fosse deixar um resultado exato, para mim seria 1-1 esse jogo. Às 16 horas na rodada 28 do Campeonato Brasileiro Betano. Vamos para a Liga da Espanha, às 4 horas da tarde vai ter Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Real Madrid em segundo colocado com 17 pontos, vem de 4 vitórias consecutivas. E o Atlético de Madrid aqui está em terceiro colocado com 15 pontos, vem de 3 vitórias e 2 empates. Em casa, o Atlético de Madrid, 3 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o Real Madrid só venceu um dos últimos 5. Confrontos entre eles, 1-1, 4-2, 5-3, 3-1. Geralmente, quando se enfrentam, dificilmente é um jogo under. Para mim, novamente, um jogo para over 2 gols e meio. Um jogo para ambas as equipes marcam gols às 4 horas da tarde, nesse clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, na rodada 8 do Campeonato Espanhol. Vamos agora para Portugal, às 4h30 da tarde vai ter Braga e Rio Ave. O Braga em 7º colocado com 11 pontos e o Rio Ave 12º colocado com 7 pontos. A odd do Braga, 1,42, 1,45 e 7 para o Rio Ave. E para mim aqui é back Braga, Braga para vencer o Rio Ave. Para os jogos das 6h30 da tarde, tem Bahia e Criciúma na rodada 28, às 6h30 da tarde. Bahia, 6º colocado com 42 pontos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O último jogo perdeu de 4-1 para o Fortaleza. Criciúma em 13º colocado com 32 pontos, o último jogo ganhou dentro da arena do Grêmio. O Grêmio não jogou nada.
1,53, 1,55 para o Bahia e 6 para o Criciúma. E para mim aqui é o famoso Beck Bahia, Bahia para vencer o Criciúma. Vamos agora a um jogo interessante, tem às 6h30 também Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro, sétimo colocado com 42, Vasco em décimo colocado com 35. Cruzeiro dentro de casa venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Vasco fora de casa só venceu um dos últimos 5. Confrontos entre eles, 0-0 o último, 2-2. Odd pagando no momento 1,85 para o Cruzeiro e 4,20 para o Vasco. E para mim aqui um jogo para over 1,5 a partir de 1,70. Internacional e Vitória às 6h30 da tarde também. Internacional em oitavo colocado com 42 pontos. Vem de 4 vitórias consecutivas e o empate. Vai jogar com Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Vem de 2 vitórias. Aqui, ó, Internacional dentro de casa, 4 vitórias consecutivas. Fora de casa, o Vitória ganhou 2 e perdeu 3. A odd tá pagando 1,45, 1,50 para o Internacional e 7,50 para o Vitória. E para mim é Beck Internacional, Internacional para vencer o Vitória. Faça sua dupla, faça sua tripla, nada mais que isso, meu parceiro. Nada mais que isso, nada mais que isso, tá ok? Aqui, se eu for acreditar em alguma coisa aqui, ó, dá pra você pegar, dá pra mesclar o over goals no Atlético de Madrid, Napoli pra vencer, dá pra pegar Fortaleza pra vencer, Braga pra vencer e Bahia pra vencer. Ó, só brasileiro, Bahia, Internacional e Fortaleza pra vencer. Mais cedo aqui, ó, dá pra pegar Bilbao com empate, Juventude com empate e over 1,5 aqui no jogo do Manchester United. Dá pra você trabalhar com muitos mercados aí, claro. Só não use todos os jogos em um bilhete só, porque você vai depender de muita coisa. Segue a gente lá no nosso Instagram, Ayrton_Dicas, e participe do nosso grupo do Telegram gratuitamente, tá beleza? Suave? Então é isso aí, rapaziada, tamo junto, fica todo mundo com Deus e até a próxima, meu parceiro. Comenta aí e compartilha pra gente.